Olá, hoje o assunto no Câmara Entrevista é biometria, tecnologia para aumentar a proteção na identificação pessoal e pela impressão digital ou por reconhecimento facial, cada vez mais presente em ambientes públicos e corporativos, como forma de garantir a segurança das informações. Segundo técnicos e especialistas, com a aplicação do reconhecimento biométrico é possível, por exemplo, obter maior segurança, precisão e agilidade nos processos de votação nas eleições e nos sistemas de informação dentro das empresas. E para falarmos desse assunto, a gente recebe aqui no programa uma pessoa que há 16 anos vem acumulando experiência junto à Justiça Eleitoral, uma área em que a atenção com esse tipo de tecnologia está sempre se aprimorando. Aos 51 anos, nascido na cidade mineira de Rubim, servidor público federal e com formação técnica administrativa pela Faculdade de Itanhaém, na Bahia, ele é casado e pai de 2 meninas. Trabalha desde 2007 em cartórios eleitorais e já atuou no processo eleitoral nos estados de São Paulo, Bahia e Minas. O bate-papo de hoje é com o chefe do cartório eleitoral da 112ª Zona Eleitoral de Minas Gerais, Delmário Soares Souto. Fique ligado, eu sou Léo Deméter e este é mais um Câmara Entrevista. Seja bem-vindo, Delmário, tudo bem? Tudo bem. A gente vai começar o nosso bate-papo aqui hoje e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Você já passou por 3 estados brasileiros trabalhando aí na área eleitoral. Conta pra gente um pouco como é que foi essa sua experiência e como é que é a rotina do trabalho aqui no cartório eleitoral de Extrema. Então, Léo, eu comecei em 2007 em São Paulo, em Cajamar. Fiz minha primeira eleição para prefeito em 2008. Depois eu vim aqui para Minas. Fui primeira na Bahia, depois vim para Minas. E a nossa rotina aqui consiste em fazer inscrição eleitoral, ou seja, pessoas que vão fazer título eleitoral a primeira vez, ou revisão de dados. A pessoa às vezes casou, mudou o nome, ou descasou e mudou o nome. E tem que regularizar, né? Tem que regularizar. Ou às vezes a pessoa muda de seção, de escola, de seção, a revisão. E tem transferência de título de eleitor quando a pessoa muda de outro estado aqui para Minas Gerais, para a cidade de Extrema. E nossa rotina consiste nisso aí. Ô, Delmário, eu lembro que antes o cartório eleitoral, ele ia até as escolas para fazer um trabalho, uma campanha de divulgação e orientação para levar a informação para as pessoas. Isso ainda acontece? Então, ainda acontece, mas no caso aqui de Extrema, devido à limitação de servidores, chama Eleitor do Futuro, que é um trabalho que a gente faz nas escolas. Está parado esse projeto aqui em Extrema. Eu tinha até uma colega que ela ia retomar esse trabalho, mas por questão de saúde ela teve que se afastar. E aí esse projeto está suspenso por enquanto, mas a gente tem planos de voltar com ele ainda. Certo. As pessoas costumam procurar o cartório para tirar suas dúvidas ou para obter algum tipo de informação ou serviço? Sim. E fala para mim, quais são as dúvidas mais recorrentes e quando as pessoas chegam lá no cartório, como é que funciona esse trabalho? Então, as dúvidas mais recorrentes é o que eu preciso para fazer o título, transferir o título, que documentação eu preciso. Quem vai fazer título a primeira vez, que hoje pode até inclusive fazer com 16 anos, é um documento de identificação com foto, Quem vai fazer a primeira vez pode também ser com certidão de nascimento, e um comprovante de residência em nome próprio, ou então o nome de algum parente que ele consiga comprovar esse vínculo de parentesco. Quando é pai e mãe, a gente já vê pelo RG, Mas quando é avós, tios, algo desse gênero, a gente precisa de outro documento que comprove isso aí. Entendi. E quando que teve o início do cadastramento biométrico em Extrema? Explica pra gente quais são os documentos necessários para que o eleitor regularize a sua situação junto à Justiça Eleitoral. Então, a gente começou essa biometria aqui em Extrema em 2017 aproximadamente, mas aí suspendeu devido à pandemia, Porque aí aquela fase que nem podia tocar na mão de ninguém, manter o distanciamento. E retomamos agora 1º de agosto desse ano, de 2023, a coleta da biometria. Então, o que acontece? Extrema não é obrigatório. Então, as pessoas não precisam ir com desespero para lá para fazer a biometria,
porque nós não estamos nessa fase, mas todo mundo que não tem, que procura o cartório, seja para fazer a inscrição a primeira vez, seja para fazer uma revisão de dados, ou uma transferência que ele não tem a biometria, a gente já faz essa coleta de dados. A documentação é a mesma. Usou para regularização. Para regularização, né? RG ou CNH, dependendo do caso, né? Porque não pode usar CNH para fazer a inscrição a primeira vez, mas para uma transferência, uma visão, pode. E comprovante de residência também. Delmário, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Minas, quase 10 milhões de eleitores e eleitoras já fizeram o cadastramento da biometria. Esse número representa 60,6% do eleitorado em todo o estado. Qual que é a situação aqui em Extrema? Ainda falta muita gente para se cadastrar? Ô, Léo, faltava sim, mas o que aconteceu? O TSE ele começou a importar biometria de outros órgãos, principalmente do Detran. Né? A gente percebeu na eleição já passada, 2020, e agora também esses anos aí, 2020 não, 2022, desculpa, que algumas pessoas que não foram no cartório fazer cadastro biométrico, de repente apareceram a biometria, porque o TSE está importando esses dados biométricos de outros órgãos, como é o caso do Detran. Entendi. Além da atualização biométrica, a Justiça Eleitoral ela também oferece serviços como a inscrição e a revisão eleitoral, a emissão de segunda via e transferência de títulos. São serviços gratuitos, né? Precisa de agendamento? Como é que funciona isso? Ô, Léo, por enquanto não está precisando de agendamento, porque a demanda para a gente está conseguindo atender a demanda. Né? Houve uma época que a gente estava fazendo, quando começou a biometria, a procura era muito grande. E às vezes para a pessoa, por exemplo, chegar lá 1h da tarde e sair 3, ficar ali 2 horas ou até mais esperando, a gente fazia agendamento, que é mais prático para eles. Porque quem tem agendamento 16 horas, não precisa ir lá meio-dia, ele vai chegar lá faltando 5 minutos, né? Tem essa vantagem, né? Mas agora, com a retomada da biometria, como a demanda ainda a gente está conseguindo atender, então a gente não está fazendo agendamento. Mas, no entanto, pode ser que futuramente a gente volte a atender, opte por isso. Mas, por enquanto, as pessoas podem ir lá procurar o cartório que a gente está conseguindo atender. Delmário, eu sei que uma outra atribuição do cartório eleitoral é a análise da prestação de contas anuais dos partidos políticos. Por que isso é feito? Qual que é a importância da prestação de contas e que tipo de informação as legendas são obrigadas a fornecer? Essas informações, elas são públicas? São públicas, assim. As prestações de conta dos partidos anuais, como eu já disse, é ele prestar conta dos gastos, né, que ele tem. Porque, assim, é proibido empresas financiar partidos, eles têm o fundo partidário que eles recebem, né, uma verba pública, e aí, pelo esse fato deles ter recebido essa verba pública, eles precisam prestar contas, né? Os municípios, infelizmente, eles recebem mais essa verba na época de eleições. Passou a eleição, essas agremiações superiores, são poucos que fazem repasse público para eles, né? Então, essa questão da prestação de conta é para monitorar isso. A população pode acompanhar isso também, porque isso tudo é público, né? A pessoa quiser ir lá saber e tudo, é publicado, tudo certinho, né? Porque aí todo mundo fica sabendo como é que o dinheiro público está sendo gasto. Entendi. Muita coisa no serviço público mudou, Delmário, com a questão da pandemia, inclusive os serviços presenciais nos cartórios, né? Como é que é feito atualmente para que o cidadão possa estar em dia com a Justiça Eleitoral? Então, eu acho que já estamos voltando à nossa rotina nessa questão, né? Tem alguma coisa que é feita devido à questão da pandemia? Sobre a pandemia, nós estamos atendendo normalmente. Né? A gente aceita que o eleitor vai lá, vai na mesa, senta na mesa. Nós voltamos, como dizer assim, à nossa rotina como era antes da pandemia. Né? Não exigimos máscara dos eleitores, eles vão lá normalmente, porque para nós é como se a pandemia tivesse passado já, acabado. Né? Então a gente atende as pessoas, normalmente podem ir lá, o horário de meio-dia às 17 horas agora, né? Houve essa mudança do horário, pode comparecer dentro desse horário lá que a gente atende. Você falou sobre atendimento, hoje o cartório eleitoral ele também está em novo endereço, né? Não, continua Praça Presidente Vargas. Isso, ali na Olegário Maciel, número 5. A gente continua lá na esquina com a Bragança, continua no mesmo local.
Só o horário que alterou, que é de meio-dia às 17 horas. Bacana. E, Delmar, explica uma coisa para mim. Qual que é o perfil do eleitorado de Extrema atualmente? Em termos percentuais, ele é formado, em sua maioria, por homens, por mulheres, por negros, ricos e pessoas de menor poder aquisitivo. Qual que é o percentual da participação desses grupos? Formado por menor poder aquisitivo. Mas, de qualquer maneira, a gente está ali 50% mulheres, 50% homens. Equilibrado. Está equilibrada essa questão. Né? Dentre esses aí é óbvio que existem os negros, né? Os brancos, mas entre mulheres e homens está meio a meio, né? 50%. Né? Equiparado. A gente viu recentemente diversos ataques e insinuações sobre a questão da credibilidade da votação por meio das urnas eletrônicas, sem que houvesse qualquer tipo de comprovação sobre a fragilidade do sistema. Como é que você analisa isso, Delmário? Ô, Léo, assim, como você mesmo disse, sempre essa desconfiança, né? Eu trabalho no cartório eleitoral esse tempo todo. Eu nunca encontrei, embora eu seja servidor, mas eu também sou cidadão. Sim. Também me interessa a lisura das eleições. Sim, com certeza. Isso me interessa muito. Então, assim, embora eu trabalhe lá, mas eu acompanho isso também de perto, que não me interessaria que uma pessoa fosse eleita por fraude. Né? Então, assim, não seria justo para os eleitores, né? Para o cidadão, isso aí. Então, assim, esses ataques são todos infundados, porque o sistema do TSE é tão fechado, blindado, né? Blindado, por assim dizer, porque você não tem nenhum acesso à rede de sistema. Então, a urna é ligada diretamente durante a votação na rede elétrica. E nós, lá no cartório, assim, o sistema ele é fechado de uma maneira que se você tentar usar qualquer outra coisa, o sistema não aceita. Né? Então, é tudo amarrado. Se eu for tentar colocar um pendrive lá para fazer alguma coisa, o sistema não aceita, ele recusa aquilo ali. Ele é especificamente para... Né? Ele é especificamente preparado para aceitar aquela mídia específica. Se eu tentar, mesmo que eu pegue uma mídia do cartório eleitoral, que eu furte, por exemplo, e vou lá numa pessoa para tentar colocar alguma coisa ali, para tentar fraudar, na hora que eu chegar aqui, eu colocar na urna, a urna não vai aceitar aquilo. Né? Ela não aceita. Então, assim... bastante segura, né? Até então, eu entendo como um sistema seguro. Né? Até quando a gente erra lá no cartório, que você vai fazer algum dado lá que você se equivoca ali no manejamento, quando você vai colocar, você já percebe que você fez alguma coisa errada. Então, você já volta lá e refaz aquilo. Né? Então, assim, como eu disse, como cidadão, eu tenho muito interesse também que tudo seja liso. Né? Tem toda a transparência, né? Toda essa transparência toda. Então, porque eu queria que uma pessoa fosse eleita com fraude, né? Então, não faz o mínimo sentido, né? Então, eu acho assim, muito infundado, pelo tempo que a gente usa urnas eletrônicas. É uma referência também ao sistema eleitoral brasileiro, né, Delmário? Delmário, a gente vai encerrando o nosso bate-papo e mais uma última pergunta. Nos últimos anos, especialmente nas eleições passadas, a segurança e a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, eles foram colocados em dúvida. A pergunta é, o sistema eleitoral ele é seguro e confiável? O eleitor ele pode votar tranquilamente? Pode, Léo, é confiável e seguro, pode votar tranquilamente. O que acontece muitas vezes, às vezes o próprio eleitor ele tem algumas dificuldades. Vou citar aqui 2 exemplos que aconteceu em eleições passadas. Na eleição de prefeito de 2020, eu fui trocar uma urna aqui na Alfredo Olivotti, e aí, curiosamente, a urna que eu havia acabado de trocar, que ela tinha dado problema, uma senhora, ela falou, que não está aparecendo a foto do meu candidato aqui, não está aparecendo a foto do meu candidato aqui. Tem coisa errada aqui na urna, foi o que ela me disse. Aí, eu falei assim, senhora, eu posso, juntamente com os fiscais, né, só autoriza porque o voto ele é sigiloso, eu não posso. Né, mas, devido à situação, eu perguntei antes, juntamente com os fiscais, se eu poderia, com o fiscal, verificar
Por que não estava aparecendo na foto? Ela autorizou isso. Né? Ela autorizou, com a presença minha e dos fiscais. Eu falei assim, porque a gente precisa ver a senhora, o candidato daí que a senhora vai votar, para ver se aparecer a foto dele. A senhora digita, depois eu vou olhar a foto. Quando eu fui verificar a situação, ela estava votando no partido, na legenda. Então, assim, vamos imaginar... não traz a foto do candidato. Aí eu falei, senhora, não está aparecendo a foto do seu candidato, porque a senhora não está votando no candidato, a senhora está votando na legenda, a senhora está votando no partido. Então a senhora tem que votar no número do seu candidato. A senhora não precisa me dizer, a senhora tem um candidato, a senhora vai ali na parede, olha o número do seu candidato. Ela foi lá, depois agora digita o número, ela digitou e a gente já não estava mais acompanhando, né? Apareceu, agora apareceu. Eu falei, beleza. Então, quando às vezes, toda eleição aparece alguém reclamando que não apareceu a foto do candidato. Uma correta por parte do cartório, né? Exatamente, porque a pessoa, ao invés de votar no número, vota no candidato, na legenda. E não faz uma associação com a imagem do candidato. Isso, exatamente. Que se for votar no partido, não vai aparecer foto de ninguém lá. E na eleição passada de 2022, aconteceu algo interessante, que também eu fui chamado numa escola para ver um problema que não aparecia o candidato da eleitora lá. Fiz a mesma coisa. Senhora, eu, juntamente com os fiscais, posso olhar, porque assim, eu estou explicando para a senhora que o seu voto é sigiloso. Eu não tenho autorização para fazer isso. Mas, mediante essa circunstância, eu preciso que a senhora digite o número do seu candidato para mim olhar o que está acontecendo na urna. Só que ela aqui em Minas queria votar no candidato dela lá de São Paulo. Aí não tinha como, né? Porque quem está em Minas só podia votar em candidatos, deputado estadual, federal, senador do seu estado. Aí eu expliquei para ela, não tem como a senhora votar nesse candidato lá de São Paulo. Que aqui na urna em Minas vai aparecer os candidatos de mim, então o problema é esse. Eu falei, exatamente. Então, olha para você ver, às vezes... falta de instrução por parte do eleitor. Falta de instrução do eleitor, de verificar isso antes. E aí, fica aquele falatório, né? Aquelas falácias, que não apareceu foto, não apareceu foto, não apareceu foto, por causa desses equívocos, às vezes do próprio eleitor, infelizmente. Importante esse esclarecimento, né? Mário? Esse esclarecimento é muito importante, né? A pessoa tem dúvida, vai lá no cartório eleitoral, conversa com a gente, que a gente explica tudo certinho, né? E é isso aí, né? Assim, gente, só queria acrescentar mais outra coisa nesse bate-papo nosso, relacionada à questão da documentação, né? Porque, assim, o maior problema que nós enfrentamos aqui no Extrema é que a maioria das pessoas, eles moram em aluguel. Eles associam comprovante de residência apenas com conta de água e luz. E às vezes mora de aluguel ou não passou a conta de água e luz para o seu nome, né? Porque às vezes o próprio proprietário da casa não permitiu isso. Mas, lembrando o eleitor, que para nós, domicílio eleitoral não é só conta de água e luz. Né? Existe existe uma gama de coisas que você pode comprovar, né? Conta de telefone fixo, conta de telefone celular. Hoje, de telefone fixo é mais raro os moradores ter hoje. O próprio contrato de locação. O próprio contrato de locação com firma reconhecida pelo dono do imóvel, se for pela imobiliária, tem um timbre da imobiliária que a gente aceita. Boleto de internet, fatura de cartão de crédito. A gente aceita uma gama de documentos. Inclusive até declaração de posto de saúde do município que a pessoa reside naquele endereço, porque os agentes de saúde, eles vão de casa em casa, eles sabem o nome de todos os moradores daquele bairro, daquela casa, eles têm esse cadastro lá, basta a pessoa comparecer lá e pegar com o posto de saúde. Então, tudo isso a gente aceita, esse né? O documento comprova isso, que ele é a pessoa cidadão, né? que mora aqui. Né? Então, queria acrescentar isso aí, né? Porque as pessoas acham que é só água e luz que comprova o endereço, quando na verdade não é só isso. Bom, então é isso. Conversamos com o chefe do cartório eleitoral aqui de Extrema, Delmário Soares Souto. Delmário, muito obrigado pela sua presença aqui no Câmara Entrevista com a gente. De nada, eu que agradeço aí pela oportunidade de conversar com vocês. Obrigado. Obrigado também a você que acompanhou mais um programa aqui com a gente. Um abraço e até a próxima. Tchau.